Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da CIPAT Copel, aqui no Polo KM3. É com grande entusiasmo que damos início à nossa próxima palestra com o tema Disciplina, o valor que nos traz segurança. E para conduzir o painel desta tarde, gostaríamos de apresentar nossos ilustres convidados. Professor Rodrigo Fajardo, acompanhado do professor Cláudio Coelho. Professor Fajardo, também conhecido como Pimpolho, é faixa preta 4º grau de Jiu-Jitsu da Gracie Barra, sócio proprietário da Gracie Barra Curitiba, colaborador regional do Estado do Paraná e professor há mais de 20 anos na Gracie Barra. Nas competições de Jiu-Jitsu, obteve os títulos 2 vezes campeão europeu, 2 vezes campeão sul-americano e também campeão brasileiro. Hoje, ministra palestras e seminários em vários países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Portugal, Espanha, Paraguai, Argentina, Equador e África do Sul. Professor Cláudio Coelho é faixa preta de 3º grau de Jiu-Jitsu e professor da Gracie Barra em Araucária. Sejam bem-vindos, professor Fajardo e professor Cláudio Coelho. Fiquem à vontade para iniciar a palestra. Opa, obrigado. Tá ligado? Muito bem. Boa tarde, pessoal. Como foi muito bem apresentado pelo Flávio, Rodrigo Fajardo, Cláudio vai me ajudar aqui mais tarde com a questão de demonstração do jiu-jitsu na prática. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a história que é dessa pessoa, Rodrigo Fajardo. Então, como casou muito bem com a proposta da gente estar na semana, né, da prevenção de acidentes aqui, eu vou começar a minha história com um acidente, que foi comigo mesmo. Foi aos meus 11 anos, eu tinha uma criança, vamos dizer assim, com muita intensidade e não tão boas intenções, eu tinha muita energia, né? E essa minha energia, sem a boa intenção que eu devia ter, acabou resultando num acidente com brincadeira com álcool, eu e um amigo meu, no qual eu tive que gastar 4 meses de hospital, onde minha família teve que ficar cuidando de mim, onde minha mãe teve que ficar cuidando de mim, e demorou esse processo de 4 meses para eu me recuperar de 45% do corpo queimado. Então, foi muito difícil para eu aprender isso e foi, né, um processo que eu não recuperei. Talvez eu deva ter demorado 4 meses para recuperar as feridas físicas, mas foi uma longa jornada que eu gastei para recuperar essa questão de ter aceitado o que aconteceu. Quantas vezes eu ficava pensando durante várias vezes no ano, naquele ano, 1 ano, 2 anos depois, por que comigo, como que eu fiz isso, e se eu não tivesse feito, e fiquei remoendo, quanto tempo eu fiquei remoendo esse acidente na minha cabeça. E, ao decorrer do tempo, uns 3 anos depois, o meu avô vendo o que tinha acontecido comigo, percebendo que eu era aquele garoto levado, né, com aquela intenção não tão boa e com aquela intensidade alta, eu mudei drasticamente, comecei a ficar agressivo, comecei a apresentar problemas na escola, na rua, em todo quanto é lugar, não era só arteiro mais. E aí ele decidiu, com a minha mãe, que eu devia ir para uma escola de jiu-jitsu. Naquela primeira frase, minha mãe me falou: não, pai, eu acho que o senhor está ficando meio lelé já, eu acho que não, acho que você não entendeu. Vamos pensar em algo diferente, porque se a gente der mais arma ainda para ele, vai ser pior, né? Daí ele falou: não, fique tranquilo.
Eu sei o que eu estou fazendo, porque eu pratiquei jiu-jitsu. Meu avô praticou jiu-jitsu no Rio de Janeiro, na década de 40, mais ou menos. E aí ele teve essa experiência com jiu-jitsu e sabia o que ele estava falando, sabia qual que era o propósito para mim, qual que era a intenção dele era melhoria, que o jiu-jitsu ia trazer para mim. Na minha jornada do jiu-jitsu, eu comecei a ter esse propósito. Então, foi para mim eu me encontrei, porque aquele garoto que não tinha propósito nenhum, que vivia fazendo bagunça e tudo mais, canalizou a intensidade enérgica, né? Canalizei, e eu comecei a ter o propósito de competir. E aquilo me distraiu daquele ponto da minha vida que eu estava me tornando aquela vítima da vida, né? Que eu tinha sofrido um acidente e tudo mais, eu não conseguia ressignificar, e tirou a minha atenção daquele problema para um propósito. E esse propósito me deu um significado para eu treinar bastante. Desde o meu primeiro mês de jiu-jitsu, eu já treinava 2 treinos todo dia, eu não faltava. E nessa jornada eu comecei a ter provocações do meu professor, num bom sentido. Por que você não compete? Por que você não vai para o campeonato e tudo mais? E a nossa moeda lá, o nosso valor era a honra, era a bravura. E eu fui para o campeonato, e isso virou a chave, como eu falei, virou o propósito da minha vida, e começou a acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida. Em 6 meses eu era campeão, referência, campeão paranaense, em menos de um ano campeão brasileiro, passei por média no colégio pela primeira vez na minha vida. Então tudo aquilo era muito novo para mim, e eu saí daquela pessoa que não era uma boa referência, não era um bom exemplo, me tornei um bom exemplo. Só que eu não estava preparado para aquilo. E aí isso veio com uma certa autocobrança. E eu não tinha base para aquilo. Não porque minha mãe não me dava, mas era porque pela imaturidade, né? Eu tinha que processar tudo aquilo que estava acontecendo. E aí eu me lembro muito bem que eu era campeão brasileiro de jiu-jitsu e já ficava pensando, quando que vai ter o próximo campeonato? Nossa, eu vou ter mais uma prova, meu Deus. Eu começava, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero explicar, eu ganhava o campeonato, ao invés de comemorar, nossa, eu já ganhei 2. Ai, ainda bem, ano que vem só agora. Eu já pensava, não, tem um ano que vem, e agora eu tenho que ganhar de novo. Eu comecei a botar essa autocobrança lá em cima. Por quê? Eu tinha um propósito, mas eu não regulava muito ainda a minha intensidade. Ela ainda era alta. E eu sempre fui muito intenso nessa prática esportiva, eu fui muito intenso nessa prática de estar procurando o campeonato, querendo estar demonstrando resultado e tudo mais, mas isso me teve um preço. Uma hora. Chegou uma hora que eu acabei passando do ponto de novo. Foram várias vezes, mas eu lembro muito bem da última vez, que eu, ao treinar para o campeonato, eu fiquei tão focado, como sempre eu estava, e eu passei um pouco da minha intensidade e eu caí naquela história que eu não tive a sabedoria de ter o nosso, como vocês devem saber, o nosso APR, que o que eu não tive? Análise preliminar de risco. Ou seja, eu fui direto para o treino sem seguir os protocolos de analisar o que estava acontecendo, eu não me aqueci direito, eu estava muito afoito querendo treinar porque ia ter um campeonato dali a 2 semanas e aí eu tive uma lesão. Ou seja, tanto na minha infância, quanto na minha mais maturidade, vamos dizer, quanto mais experiente eu ainda estava e ainda sou, como é que eu posso dizer assim, uma pessoa que pode correr esse risco todos os dias. Então, o que vai me despertar sempre a consciência é sempre eu pensar, dar um passo para trás e olhar qual que é a situação, o que eu devo fazer e não agir
direto, com toda a intensidade. Então, eu sou essa pessoa que tem que sempre ficar me freando, sempre tem que ficar analisando o cenário e não cair de cabeça. Mas isso, quanto mais velho eu vou ficando, mais experiente eu vou ficando, mais eu vou desenvolvendo, mais eu vou entendendo, mais eu vou percebendo que essa história toda depende do meu autoconhecimento. E para ter esse autoconhecimento, ter essa noção do que o jiu-jitsu fez na minha vida, para eu ter essa noção do que eu posso usar dentro, as lições de dentro do tatame para fora do tatame, eu tive que gastar tempo, eu tive que gastar energia e às vezes eu desperdiçar a energia, né? Não aproveitar ela da melhor maneira. Eu acho que isso vai fazendo sentido para vocês. Então, a gente tem que sempre estar conectado com essa ideia de qual que é a melhor opção, né? Qual que é a melhor opção nesse cenário. E isso faltou muito para mim e a ponto de eu não entender que o acidente foi algo bom para a minha vida. Eu demorei 20 anos para chegar nessa conclusão. Nesses 20 anos eu fiquei alternando em, não, autoconfiança, isso, você superou, você é forte e tal, e certos dias eu falava, por que comigo, por que eu sou assim, cicatriz, né, na adolescência principalmente, várias vezes na minha vida, jovem adulto também, de novo vem essa questão, todo esse trauma, todas as cicatrizes, e chegou uma hora que eu parei de oscilar tão alto, tão baixo, que minha oscilação foi menor, e eu cheguei à conclusão que foi bom, mas eu demorei 20 anos para entender que isso foi bom para mim. Mesma coisa a competição. Eu demorei quase 10 anos, 15 anos competindo para entender que o melhor da competição não é a medalha, o melhor é o treinamento é estar se preparando, né? É o movimento. Vocês já vão entender melhor o que eu estou querendo explicar. Então, aí a gente vai para um quadro que é o seguinte, que é essa ideia do processo e não do progresso. E aí cai nessa ideia que eu tenho hoje em dia, que é a intenção com C cedilha e a intenção com S. O que isso quer dizer para mim hoje em dia? Às vezes a minha intenção, eu não tinha uma intenção boa quando era menino e não tinha uma intensidade boa também, era muito alta, ambas não eram boas. Passou o tempo, eu tive uma intenção com C cedilha, né, um propósito de vida, mas eu ainda oscilava nesse erro, por gostar demais ou querer muito o resultado, eu focava muito no progresso e não aproveitava o processo. Eu não estou vendendo uma fórmula mágica aqui, eu estou explicando como é que eu fui entendendo e chegando nas minhas próprias conclusões. Eu acredito que não há fórmula, eu não tenho como explicar isso para um aluno meu, hoje em dia, para ele seguir isso e que vai dar certo. Não é isso. É que para o Rodrigo chegar na conclusão que ele chegou hoje, essa é a história. Então, essas palavras vão me ajudando e vão decifrando os erros que eu cometi para eu ter um autoconhecimento suficiente para não cometê-los de novo. Então, é só uma explicação. E para ficar mais fácil essa minha função de professor, ilustrador, eu tentei sempre explicar para os meus alunos como é que eu vinha percebendo os meus desafios e como é que eu vinha transformando eles em conquistas, passando por cima dos obstáculos e tudo mais. E eu cheguei à conclusão que o meu processo de treinamento era melhor do que a minha medalha. Então, se eu viesse aqui e contasse assim, olha, com 11 anos eu tive um acidente, 20 anos depois superei. Eu estou mostrando 2 eventos, são 2 fotos, eu gosto de ilustrar assim. Então, quando eu falo sobre eu tive um acidente, eu era assim, assado, são várias fotos. Eu estou tentando ilustrar aqui para vocês um rolo de filme. Então, é um processo. E às vezes a gente quer ir direto da primeira cena para a última cena no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho, na nossa inscrição num curso novo que a gente faz.
a gente às vezes quer pular a melhor parte, que é o rolo do filme todo, é assistir cada foto daquela, ter a impressão daquela, o que aquela imagem está querendo transmitir, aquelas várias imagens, e não só aquele spoiler final, que estraga todo o processo. Então eu gastei minha carreira de atleta para entender que o bom mesmo eram os conhecimentos que eu vinha adquirindo, era aquela experiência de tatame que eu passava para o meu aluno, que passava a jornada de trabalho o dia inteiro para chegar lá e aprender uma técnica comigo. Mas ele gostava daquela como que eu cheguei àquela conclusão. Então eu acho que isso para mim vale muito mais do que eu chegar, lógico, quando o Flávio me apresenta aqui como um faixa preta, campeão do campeonato X, eu conto um pouco disso, né? Foi campeão isso. Mas se eu olho somente para isso, eu acabo botando meu foco no progresso. É igual quando os nossos alunos lá querem evoluir muito e querem a próxima faixa e não têm a noção do processo, como é tão importante. Mas isso aí, cada um de vocês, eu não tenho, como eu repito, não tenho a fórmula, cada um de nós vai desenvolver a própria fórmula através das experiências, dos ambientes que a gente frequenta e tudo mais. Mas nessa jornada do meu processo, vamos dizer assim, eu acabei aprendendo que a disciplina podia ter esse valor, né? Podia ter me salvado literalmente a minha pele lá naquele primeiro acidente. E também, primeiro não com fogo, né? Porque como eu era terrível. Tive vários. Minha mãe, tadinha, foi um trauma para mim, não o processo de queimadura, foi um trauma para mim quando eu estava todo queimado na maca, ela chegou, me olhou e começou a chorar. Aquilo foi traumatizante, porque sempre eu levava bronca. Quando ela começou a chorar, eu falei, ixi, agora foi sério. Então, esse tipo de situação que eu enfrentava, eu podia ter resolvido com a disciplina. Eu podia ter resolvido com esse valor também que que traz, se você usar ele, se você direcionar ele, traz a segurança. Eu podia ter também evitado uma lesão antes do campeonato e ter tido, inclusive, um progresso melhor, né? Ter competido melhor, se eu cuidasse da minha disciplina, se eu cuidasse da minha alimentação com disciplina. Então, tudo isso vai promovendo segurança, tudo isso vai promovendo uma certa previsibilidade do meu dia a dia. Então, eu fui aprendendo isso e eu fui entendendo uma frase que o meu mestre ensinava para a gente e trouxe, nosso mestre Carlos Gracie Júnior, da Gracie Barra, ele trouxe uma palavra uma vez que foi o seguinte: quando um aluno estava com medo de competir ou não queria treinar, essas faltas de disciplina, né? Ele chegou e falou: queres ser ou queres parecer? Ou seja, você quer focar no processo, em treinar, em ser um lutador, ou você quer parecer um lutador? E isso me deu esse clique, e com essas provocações eu fui desenvolvendo, fui entendendo e fui melhorando essa questão de qual é a importância do processo. Passado isso, falando em mestre, eu cheguei o próximo ponto que eu vou abordar aqui é a arte marcial, né? Por que esse nome, né? Então, meu mestre falava isso e ele sempre fez a gente querer ser e não parecer. Fui indo mais a fundo nos estudos, porque ele é um mestre muito estudioso. E eu cheguei eu fui atrás desse nome, né? Até para trazer para a palestra aqui para vocês e outras vezes, né? Arte marcial. Primeiro, a arte, ela quer dizer o que você leva, né? Uma obra de arte. Você assiste aquilo e você fala, o que é isso, né? É o que você leva daquela imagem, né? Um cinema, um filme, é o que você leva, qual é a mensagem daquilo, né? A arte. Um quadro, o que você leva daquela exposição que você viu e tudo mais. Então, é importantíssimo a gente entender isso. E o marcial vem de Marte, né? Ares, né? O deus greco-romano, que é o deus da guerra, né? Ora chamado de Ares, a hora chamado de Marte, mas esse nome ficou marcial, né? Então, nós, buscando essa ideia de guerras e tudo mais, história,
praticantes de jiu-jitsu, a gente sempre quer ir lá mais para trás um pouco para entender a bravura dos guerreiros e tudo mais, e eu caio volta e meia nesse tema, que é o Império, o Exército Romano, como uma referência antiga, né, de bravura, de guerra, de disciplina. Eles tinham a disciplina, foi o exército que, se não me engano, mais marchou no mundo, de todas as histórias. Então, eles tinham essa ideia do movimento. Para eles, a disciplina era descanso, alimento e movimento. Mas por que movimento? Que eles chegaram à conclusão que o sujeito que fica parado, ele começa a brigar um com o outro, ele começa a apostar muito, jogar muito, logo não vai dar certo, ou começa também a beber ou fazer os três, né? Ou mais e mais aventuras aí. Então, o soldado que para, não vai dar certo. Então, eles começaram a sempre, marcha, constrói lá o acampamento, já resolveu, vai para outro lugar, vamos lá, marcha, constrói, não tem o que fazer, vamos trabalhar, vamos plantar. Eles tinham não plantar, né, mas eles tinham esse trabalho, era trabalho ou treino, ou constrói ou está treinando para a batalha. Esse era o movimento. Se eles parassem, tempo ocioso, não dava. E a disciplina deles era baseada no medo, que é uma maneira, funcionou muito essa maneira do medo, que é uma maneira que a gente pode respeitar, né, através da dor, né, através do medo. Qual que era a ideia? O sujeito que tinha, por exemplo, descuidado com o seu material de trabalho, a espada enferrujada, ele era espancado. Simples assim. Mas como? Mas por quê? Porque se o cara não cuidava da espada, a espada não ia cortar, a espada não ia furar, a espada tinha N razões que aquele exército, aquele pelotão não ia ser eficiente. Então, espancado por quem? Pelo pelotão mesmo, por eles mesmos. Então, não era o pelotão de cá vem disciplinar, entre eles mesmos. E, outra maneira do medo, né, operar, disciplinar, caso o cara fugisse do campo de batalha, não era, por que você fugiu? Não, fugiu, traz e mata, captura e mata. Fugiu é a pior coisa, porque quem fugir vai abandonar o flanco, o exército inimigo vai penetrar na nossa fortaleza e aí acabou o imperador, acabou, né, toda a questão de logística de guerra. Então, o medo funciona, mas a gente foi evoluindo e foi entendendo que não funciona. É muito louco lembrar e ver como que os romanos tinham essa ideia, a intenção deles era paz. Para ter paz, vamos matar todo mundo que não seja romano. Olha aí. Então, graças a Deus evoluiu, né? Então a gente não precisa operar dessa maneira e nem operar pelo medo. A gente vai evoluindo e vai melhorando. E aí eu vou continuar nessa ideia de exército, continuar nessa história de arte marcial e eu vou para os samurais japoneses, que eram outra maneira de usar, tinha essa mesma história da arte da guerra e tudo mais, arte marcial. Eles usavam a espada para desenvolvimento, eles já começaram a relacionar desenvolvimento humano e através da mesma, parecido, né, da lógica de como os romanos tinham esse negócio com a paz, eles tinham esse negócio com a sabedoria e a arte, né, da espada, a arte do espelho, a arte do ouro, que era a arte da espada era para o sujeito desenvolver as virtudes dele na prática, né? A arte do ouro era para manejar o dinheiro, a arte do espelho era para ele se autoconhecer. E o samurai levava a vida dele nisso, só que as coisas foram evoluindo por causa do feudalismo e tal, e isso caiu. Só que o jiu-jitsu original, ele nem tinha esse nome. Era hindu, ele tinha essa ideia de autodefesa, evoluiu, usaram para a guerra, porque viram que era eficiente. Beleza, chegou uma hora que a guerra já foi sendo banida, e aí ser samurai já estava em decadência, não se usa mais isso para a guerra, vamos usar só a parte boa da arte, da filosofia, vamos desenvolver, vamos continuar. Então é legal como vai evoluindo o cenário, e agora já não vale mais a vida, né? Então,
tem a disciplina e começa a linkar com a segurança. Então a gente começa a ter a noção de segurança. Pô, eu vou treinar, mas para eu ter um desafio melhor, meu amigo tem que ficar vivo, senão eu não consigo treinar tão bem. E isso foi desenvolvendo. E aí o jiu-jitsu veio para o Brasil, teve o desenvolvimento de transformar ele não só em arte marcial de autodefesa, mas os brasileiros começaram a criar aqui, a família Gracie começou a desenvolver desafios, e aí daqui a pouco os desafios para provar quem tinha a técnica mais eficiente e tudo mais. Começaram as competições de jiu-jitsu, aí que eu entrei. Então isso foi um processo de desenvolvimento e as coisas foram evoluindo. Então eles pararam de usar a espada para matar, né? E começaram a usar a espada para desenvolver o espírito de, como é que eu posso dizer, sabedoria, não o espírito de ganhar e perder, mas ir além disso, se transformar numa pessoa que gosta da sabedoria. Então essa é a pegada da arte marcial, é a pegada do desenvolvimento de técnica e virtudes. Então tem esse interesse, com a ideia da segurança. Então, aí a gente vai para uma parte mais, como é que eu posso dizer, mais prática, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas eu queria fazer esse link, né, do jiu-jitsu, da parte que a gente, como instituição de ensino, a Gracie Barra foi evoluindo, ao ponto de não só pensar em campeonato, mas o nosso mestre começou a ver, vamos resgatar aquela ideia lá da filosofia? Vamos começar a criar um código, um regime interno aqui de ética? Se vocês observarem, hoje a gente está usando o mesmo uniforme aqui. Isso é para segurança. Para segurança de quem? Dos alunos, para eles não serem discriminados entre eles, né? Um outro exemplo que a gente desenvolveu de segurança, fora do tatame, chinelo ou calçado. Mas o que isso tem a ver com segurança? Você não vai trazer bactéria, você não vai trazer doença para o tatame. Dentro do tatame, atitudes positivas, não agressivas, apesar de o jiu-jitsu, né, a tradução ser arte suave, mas o nome, o jiu-jitsu, às vezes não tem essa noção, não tem essa tradução, não é bem explicado, e a impressão que dá, beleza, arte suave, mas vocês tentam quebrar o braço do outro, estrangular, que história é essa? Que suavidade é essa, né? Não, calma. A gente é uma arte, em inglês eles têm um nome legal, a tradução também, que é gentle art, que é a arte gentil. É a arte que permite o outro a desistir. Então, como a gente veio lá da origem, veio evoluindo e não... A gente tem os 3 tapinhas para dizer que desistiu e volta o treino de joelho, ou seja, a gente não precisa gastar a vida, a gente bate e volta de joelho ou volta em pé o treino. Então, a gente tem essa oportunidade de estar ressignificando, de estar aprendendo com os nossos erros, de estar parabenizando o nosso amigo, ou às vezes o nosso adversário, reforçando a jornada dele, que ele conseguiu, através de muito treinamento, nos vencer naquele embate, naquele combate e tudo mais. Então, isso é uma maneira que a gente explica no treino, que é muito louco, que eu tenho que confiar tanto no meu amigo, que eu dou o meu pescoço para ele estrangular, não querendo às vezes, mas ele vai, me estrangula, e eu bato, na confiança que ele vai soltar. Mas se ele não soltar, ele me mata. Simples assim. Então, é uma arte que a gente está o tempo inteiro tendo que ter a disciplina de bater, o outro soltar. Para eu não me machucar, para o outro não me machucar. Então, tem uma confiança gigantesca aí. A gente está naquele ambiente, por isso meu mestre desenvolveu um código interno, uma noção de um cuidar do outro, de um indivíduo estar cuidando de si e cuidando dos outros. A gente tem 3 valores centrais da Gracie Barra, que é a irmandade, desenvolvimento e integridade. Dentro deles, a gente opera. Isso é muito legal, como que o nosso mestre teve essa sacada. Então, esse é um resumo assim, da arte marcial, da disciplina da arte marcial, da história um pouquinho, como que a gente opera. E agora a gente vai para a parte prática, onde eu vou chamar nosso amigo
Cláudio Coebe. Palmas para o nosso amigo. Então, eu gostei das palmas que ele caprichou no penteado hoje aqui. E a gente vai utilizar a força, vai reinventar a força, né? Reinventar não, reutilizar a força que o agressor, às vezes o amigo no treino está forçando a gente aí para trás. Vocês vão entender mais na prática o que eu estou tentando fazer. Então, aqui é o seguinte, tem um desafio gigantesco para mim aqui, é usar o microfone ao mesmo tempo. Então, vamos desse lado aqui, Cláudio, que é o seguinte, ele vai simplesmente me dar um empurrão. Pode ser, por favor, Flávio? Obrigado. Boa, vamos lá. Então, obrigado, Flávio. Obrigado, Claudinho. Vamos lá. Então, é o seguinte. Ele vai botar uma força em mim aqui para trás. Se eu ceder, não vai ter resistência, eu vou cair. Ele vai me empurrar para onde ele quer. Eu estou à mercê. Se eu fizer uma base, botei uma base, já não vai ficar fácil para ele. Beleza, não me derruba, mas eu também estou resistindo, uma hora eu vou cansar. A terceira melhor opção é eu tirar os apoios dele, jogando para cima, e abraçar ele usando a força dele contra ele. Então eu tiro o apoio primeiro de mão, e agora eu uso a minha perna para tirar o apoio dele, derrubando ele. Olha como eu sou gentil. Aí fica estranho, né? A arte suave, mas como é que é isso? Mas eu vou dar a chance dele desistir ao dar uma chave de braço nele. Então eu vou no ombro dele, vou com a mão por baixo e eu vou forçar negativamente o braço dele aqui. Ou seja, imagina o braço dele dobrar para cima aqui. Vai doer muito, ao ponto de quebrar. Então isso é uma simples chave de braço. Quem sabe treinar aí, não se atente tanto aos detalhes, eu estou tentando demonstrar de uma maneira bem básica como é que eu forçaria o braço dele aqui. Então, bateu 3 vezes. Eu acho que funcionou, né? Então, isso aqui é a prova prática, por favor, Claudinho, que o jiu-jitsu, obrigado, já vou precisar mais de você, só um pouquinho, Flávio, obrigado, que o jiu-jitsu pode... eu posso não desperdiçar energia. Eu uso a energia do meu agressor contra ele mesmo. Perfeito. Mas, às vezes, ele não é meu agressor. Às vezes, ele é meu amigo. Mas vocês viram que ele bateu na hora eu soltei? Isso é o que a gente tem que levar da situação. E antes, um pouquinho, quando ele me empurra, eu tenho que fazer análise do que está acontecendo, fazer a base. Vale a pena derrubar de qual jeito? De frente para ele? Eu vou abraçar as 2 pernas dele? Eu vou usar a minha perna de gancho? Eu tenho técnicas que eu treinei antes para botar em prática agora. Então, são situações e situações que eu faço treinamento, que eu leio a teoria, que eu vejo vídeo de teoria, que eu vejo o meu professor mostrando, que eu repito na aula, que eu faço simulado, e aí eu vou para a prática no treino. E um dia também, se precisar no campeonato, no campo de operação, eu vou utilizar essa mesma sequência. Então tem essa lógica também no nosso dia a dia aqui, para quem está cuidando das linhas de transmissão na prática lá fora. Então tem toda essa questão que a gente pode utilizar para a realidade da nossa empresa aqui. Que eu tento sempre trazer, essa é a maneira que eu tento fazer com os nossos alunos lá, é trazer o valor da arte marcial para o dia a dia do aluno. Trazer os desafios do tatame, levar para o dia a dia do aluno também, para a gente sempre fazer essa amarra e levar o conhecimento, levar a sabedoria da arte marcial para a vida, seja no trabalho, seja no trânsito, seja em casa, seja no condomínio, né? Não dentro de casa, mas no nosso condomínio. Lidar com as forças que estão operando, né? Que a gente às vezes tem que perceber, né? Tem que fazer a APR. Né? Muito bem. Agora tem uma maneira mais prática ainda, mais eficiente, que é o seguinte, quer ver? Ó? Por favor, Claudinho, pode deitar? Estica o braço para mim, Claudinho. Quando eu forçar, você bate?
que eu fiz aqui? Provocar vocês agora. Precisei fazer força para ele deitar? Precisei fazer força para ele esticar o braço para mim? Eu só falei. Para mim, essa é a melhor tecnologia, a melhor técnica, é a comunicação. Então, precisa gastar força? Não. Precisa usar a força dele, deixar expor esse ponto? É na fala. Então, quantas situações que a gente está no dia a dia e vai para aquela troca de energia? Não precisa. Eu pedi, foi o movimento, foi a sequência mais fácil aqui de todas que eu demonstrei, não foi? Então, obrigado, Claudinho. Palmas para o Claudinho. Obrigado. Obrigado, Flávio. Palmas para o Flávio também. Então, essa é uma maneira que a gente tem que entender que, às vezes, a gente tem que pegar a força do agressor e usar contra ele mesmo. Tem uma frase turca que eu gosto, que eu uso muito no jiu-jitsu, que às vezes a gente pode pegar para o nosso dia a dia, que é o seguinte. Eles têm um ditado, né, uma ideia, que é o seguinte: se você quer caçar uma águia, você faz uma flecha com as penas de águia, porque ela vai mais rápido como a águia, né? Que ela vai ser mais eficiente. Ou seja, você precisa daquele elemento para caçar o que você quer caçar. Isso faz muito sentido. Então, eu preciso da força dele para usar contra ele. Às vezes, eu preciso da ideia que ele está querendo proporcionar para transformar para ele mesmo. Ele está certo em certo ponto, mas ele não está, a energia está sendo dissipada. E no verbo eu consigo contornar. Então, eu acho que esse tipo de opção, a gente sempre tem que buscar qual que é a melhor opção. Como é que eu combato a indisciplina? Com uma parte da palavra eu tiro o in, eu deixo a disciplina. A insegurança, né? A falta de, né? Eu boto segurança, eu tiro, né? Igual a gente tira da águia a pena, a gente vai fazer eu gosto de fazer essas analogias. Então, a gente precisa do contraste. A gente precisa do excesso, às vezes, para chegar no equilíbrio. Eu precisei, né, da história que eu estava explicando para vocês, me acidentar para entender muita coisa. Eu precisei competir bastante para entender que o foco melhor é focar no progresso. Hoje em dia eu treino tanto quanto eu treinava antes, mas eu não estou no ritmo de competição. Mas é que eu gosto de estar com os meus alunos, eu gosto de treinar, eu gosto de ter segurança no treinamento. Então, tudo isso a gente tem que entender como um ensinamento. E aí, sendo convidado, né, para vir aqui pelo Claudio, eu chamo ele de Claudinho, estou travando aqui Cláudio, mas é Claudinho, e pelo Flávio, eu fui pesquisar, né? Muito bem, a nossa arte marcial tem a disciplina, tem os valores, tem a segurança. E o que a Copel tem, né, de valores, de missão, de visão? E eu achei rapidinho. No site, lá na parte institucional, que tinha lá referencial estratégico, se não me engano. E lá tinha explicando qual que era a missão, eu vou ler aqui com vocês, qual que era a visão da Copel. E, às vezes, é muito engraçado, porque eu demorei muito para sacar a missão da minha própria escola, da minha própria empresa, vamos dizer assim. Eu demorei para sacar os valores, mesmo tendo as palavras escritas, porque eu achava que integridade era ser íntegro só, e o que queria dizer isso, integridade física ou não e tudo mais. Porque você vai no dicionário e, às vezes, o dicionário te diz uma coisa, beleza? Mas o que a Gracie Barra quer dizer com integridade? O que a Gracie Barra quer dizer com irmandade? E desenvolvimento, outro valor. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que pessoas, assim como eu dei aquela chance para o mestre, né? Tem um outro mestre que fala isso para mim: olha, você deu errado nisso. Por que você não dá uma chance para o nosso mestre? E não escuta no que ele quer te explicar e aprende com ele tal coisa.
Eu dei a chance e comecei a prestar atenção que o método Gracie Barra estava pronto para mim, com todas essas questões de missão, visão, os nossos valores estavam todos mastigados, mas eu não fazia questão de aprender. Eu achava que eu era um bom campeão, já bastava. Eu achava que eu trazia bons resultados, já bastava. Mas hoje, tendo esses valores, foi a maneira que eu encontrei. Tendo esses valores frescos na minha cabeça, eu consigo aproveitar o meu processo de uma maneira muito melhor. E a Copel tem aqui, né? Tá lá, missão da Copel. O que é isso aqui? Pessoas investiram tempo, investiram vida, pensaram, discutiram, debateram, criaram inimizades para chegar nessa frase aqui, ou depois fizeram amizades por causa chegaram num consenso e desenvolveram promover energia e soluções para o desenvolvimento com sustentabilidade. Essa é a missão da Copel. Então, para a Gracie Barra é outra. Tem outra missão, a minha empresa. A visão da Copel: ser referência nos negócios em que atua, gerando valor de forma sustentável. Ou seja, não vai perder, né? Vai ser sustentável, da melhor maneira. Aí vem a nossa intensidade, que a gente tem essa noção de não desperdiçar energia, de manter uma maneira, de usar ela de uma maneira sustentável. Está na nossa visão ali da empresa já. Isso aí vocês podem ler melhor, eu só dei um clique lá, porque o Rodrigo, sinceramente, eu posso vir aqui falar sobre, é legal, eu gosto de entender, tem palavras que eu posso usar nas minhas aulas, eu vou usar com certeza. Mas a missão da Gracie Barra, se eu for comparar, a gente busca usar o jiu-jitsu como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Indo além de ganhar e perder, a gente tenta usar o jiu-jitsu como desenvolvimento do indivíduo e fortalecimento do grupo. Então a gente vai além de só ganhar campeonato. Essa é a missão da Gracie Barra. Tem a ver? Não tem. Então cada empresa tem a sua missão, cada empresa tem a sua visão. E cada empresa tem os seus valores. E se eu for aqui nos valores da Copel, que são legais, são ótimos, né? E tem que ser ótimos para quem? Para quem está nessa comunidade, para quem está abaixo dessas normas. Para quem escolheu isso, que está nesse grupo, tem aqui ética, respeito às pessoas, dedicação, transparência, segurança e saúde, responsabilidade e inovação. Mais uma vez, eu vou fazer esse exercício. Às vezes, se a gente vai com a leitura, o que quer dizer ético, o que quer dizer respeito às pessoas, eu lembro, compartilhando aqui com vocês, a ética para mim foi uma surpresa, que a etiqueta era ética pequena, e etiqueta queria dizer manual de instrução da roupa, né? E é um manual, a ética são as instruções daquele grupo para proteger o indivíduo e o grupo. E eu demorei para sacar isso. E aí, às vezes, no dicionário te explica de uma maneira e você não entende, né? Então, que nem eu estava explicando, de usar chinelo. Meu amigo aqui demonstrou na prática, quando ele bate 3 vezes eu solto. Tem toda essa questão. Está aqui no segurança e saúde, por exemplo, que é um dos valores da Copel, ambiente de trabalho saudável, em que os trabalhadores e gestores colaboram para o uso de um processo de melhoria contínua da proteção e promoção da segurança, saúde e bem-estar de todos. Isso aqui, segurança e saúde, para nós lá quer dizer outra coisa. Eu posso descontextualizar, né? Então, o que eu gosto de lembrar quando eu vejo os valores para os meus alunos, para os meus professores, para os meus colaboradores lá da empresa também? Que a gente tem esses valores, mas a gente pode usar para o aluno a mesma palavra de uma maneira e para o professor de outra maneira. Cada pessoa tem o seu direcionamento. Então, a gente sempre tem que lembrar da importância de estar entendendo a nossa comunidade, entendendo as nossas normas, entendendo o que é natural para a gente.
Então, por isso a gente vem através dessa necessidade de entendimento. Então, aqui a gente já vai caminhando para a reta final, vocês já vão estar livres de mim, aqui o Flávio já vem trazendo aqui os minutos. Ó, professor, você tem X tempo para acabar com isso. Então, vamos lá. Então, a gente vai trazendo a ideia aqui de necessidade. Então, comum, né? A gente aceita as coisas, tem comum, tem o normal e tem o natural. O que eu quero dizer com isso? Tem as coisas comuns que o nosso grupo, a nossa comunidade, comum de comunidade, nos traz. Então, a gente aceita, é uma necessidade da comunidade, depende da comunidade que você está, aquilo é aceitável, aquela necessidade ali. A massa, né? Que é uma ideia da massa. Às vezes você entende, mas você não faz, mas beleza. Depois vem as normas, né? Daí, isso é normal. Normal porque tem normas. Porque se não tivesse normas, as pessoas não fariam. Então, quem que cria as normas? Pessoas com maior capacidade do que a comunidade, com maior capacidade. Essa seria a teoria legal, né? A ideia é legal, né? Pessoas mais inteligentes criam as normas para a comunidade que ali vive. Essa seria uma maneira, se não me engano, platônica, né? Que é a sofocracia, né? O povo mais sábio cria as normas, né? Faz a ideia, o poder de quem é mais sábio. Mas isso é no mundo, como ele falaria, né? No mundo das ideias. Mas isso acontece no nosso dia a dia. O comum, o normal, e uma coisa que a gente esquece é o natural. E o que é isso? É o essencial de cada um aqui. Tem a sua essência, mas não essencial de menos é mais. Essencial de essência mesmo. O que o teu corpo precisa? Né? Porque o que a comunidade exige é uma coisa. Às vezes você faz, às vezes você não faz. Tudo bem, mas você tem que participar de alguma comunidade. As normas, o que é a norma da empresa que exige? Tem que estar alinhado. O meu aluno tem que estar alinhado com a norma lá da nossa empresa, da nossa escola. E aí tem o natural. O que é isso, professor? Para você, né? Para mim, no caso. Teu corpo não precisa, igual os romanos lá, de descanso, alimentação e movimento? Será que a gente, hoje em dia, não dá mais valor à comunidade, o que a comunidade está fazendo nas redes sociais, né? Não tem rede social, beleza, mas o que a massa está fazendo? Depois as normas e, por último, negligencia o natural, cuidando do nosso sono, cuidando da nossa alimentação, cuidando da nossa prática física, né? Prática esportiva, seja ela arte marcial, seja ela qualquer coisa do mercado do fitness, seja ela você simplesmente se alongar, não precisa ir para mercado nenhum, não precisa ir para academia nenhum, alongar, fazer o seu exercício diário, não só esforço mental, porque o natural pede isso. O teu corpo, está pouco tempo, o nosso corpo, né? É pouco tempo na história da humanidade que a gente parou de se mexer. Faz pouco tempo. Não é nada. Sei lá, 15, 20 mil anos. Tem uns que falam que a gente parou por causa do plantio do trigo, a gente parou de caçar, a gente parou de se movimentar e tal. Isso não é nada para a história da humanidade, 15, 20 mil anos. Uns dizem que é um pouquinho menos, é 5 mil anos, plantio. Então, dizem que o trigo domesticou o homem, não o homem domesticou os animais. Então, o que o jiu-jitsu, agora é a hora de vender meu peixe, o que ele entrega para a gente? Essa comunidade forte do jiu-jitsu, por isso que eu estou aqui, porque o Flávio tem essa noção, ele é aluno de um aluno meu e a gente já vai criando esse vínculo forte, tem essa comunidade forte. Nós temos as nossas normas, é importante ter norma, é importante ter uma comunidade forte, é importante ter a norma para regulamentar aquela comunidade. E nós, no jiu-jitsu, temos esse contato físico, essa disputa física de uma maneira segura, com disciplina, a gente desenvolve as nossas virtudes usando o jiu-jitsu como uma ferramenta. Então, esse é o link que eu faço. Lógico que não precisa ser jiu-jitsu, mas se for jiu-jitsu, pensa em mim, pensa em nós, da Gracie Barra. E assim vocês podem dar o devido valor, né, à nossa
a nossa arte marcial brasileira, que é o jiu-jitsu, que ela veio de origem hindu, ela foi para o Japão, ela foi mais desenvolvida no Japão, depois mudou o nome, virou judô. O ju quer dizer suave, o jitsu é arte, daí o judô mudou, né, e virou judô, virou caminho suave. O jiu-jitsu ele foi sendo passado como jiu-jitsu tradicional, foi pouco esquecido no Japão, e hoje em dia o jiu-jitsu é o Brazilian Jiu-Jitsu. O jiu-jitsu brasileiro, por causa dos Gracies, tiveram grande eficiência, trabalho de marketing pesado em cima, e conseguiram levar o jiu-jitsu brasileiro para o mundo inteiro, onde ele é ensinado, inclusive no Japão, e nós somos recepcionados de braços abertos lá, inclusive por causa da família Gracie. Também o jiu-jitsu é ensinado na Europa, em todo mundo tem essa boa referência do jiu-jitsu. E é muito legal ver como ele se tornou uma ferramenta que hoje em dia, de novo, está mudando de nacionalidade. O jiu-jitsu sem kimono está indo para os Estados Unidos com mais força, está sendo mais disputado lá. Então, nós temos esse valor, que é essa arte marcial incrível, que eu falo com muita suspeita, porque eu sou uma pessoa que gosta das virtudes que eu desenvolvi. E agora eu vou para a parte final, que é a honestidade, né? Que é o seguinte: o jiu-jitsu me ensinou vários valores e essa é uma questão, e ele me fez buscar, hoje eu vindo com o Joab, meu amigo que está aqui me gravando hoje, meu aluno, o jiu-jitsu me fez buscar, por causa do meu mestre ser inteligente, buscar conhecimento, eu queria ter a mesma oratória que ele, queria ter a mesma, chegar próximo, né? A conhecimento de história, de tudo mais, e eu tive essa noção que eu tinha que estudar. Eu fui primeiro através de vídeos e tudo mais, e tem um professor de filosofia que eu gosto muito, que é o brasileiro Clóvis de Barros Filho, tem excelentes palestras no YouTube, ele fala palavrão às vezes, e é uma marca dele, mas particularidades, né, à parte, ele soltou uma frase esses dias que eu gostei muito, que era um raciocínio que era o seguinte: o homem honesto, que, quando exposto, necessita praticar a honestidade, reclama dela, ele é honesto? Então, quando eu me julgo honesto e reclamo de ser honesto, eu sou honesto. E eu gostei muito disso, porque eu posso tirar esse valor e falar: quando eu me julgo disciplinado e tenho que ser disciplinado, eu sou disciplinado. Quando eu me julgo que eu sou o cara da segurança e não ajo com segurança, eu sou uma pessoa que promove segurança. E aí a gente pode pegar todos os valores que eu falei aqui da nossa empresa, da minha empresa, da Copel, e de várias outras situações no nosso dia a dia, que a gente tem que sempre estar perguntando isso para a gente. E aí vocês podem também ter aquela história. Vocês precisam gastar 20 anos, que nem eu gastei, para chegar à conclusão que o meu acidente foi bom para mim? Vocês precisam? Às vezes não. Lógico que é um processo. Lógico que não é uma foto, você vai sair dessa foto e vai para essa, e não tem explicação. Você se acidentou e agora você superou. Não, foram 20 anos. Mas eu precisei... Quantas oportunidades eu perdi, quantas festas eu não fui, quanta vergonha me corroeu e eu não fiz muita coisa por causa desse processo, por causa desse evento. Quantas lesões bestas eu tive, quantas coisas eu deixei quantas medalhas que só acumulam pó, eu deixei de aproveitar porque eu não valorizei o meu processo. Ou seja, a minha pergunta serve de novo, para mim. Um lutador, ou um praticante, um competidor que reclama ter que treinar, será que ele quer ser mesmo, né? Então essa pergunta fica para vocês. Quando vocês tiverem desafios, eu não estou aqui para, como eu falei durante a palestra, para resolver problema de ninguém, né? Eu não sou, Deus me livre,
um consultor de autoajuda, mas eu acho que vocês conseguem, com vocês, digerindo essa ideia, dessa grande frase do Clóvis. Um homem honesto, quando necessita ser honesto, reclama, será que ele é honesto? E esse é o meu, eu fico por aqui, agradeço demais a presença dos senhores, a atenção dos senhores e a oportunidade que o Cláudio me deu, sendo meu aluno, me apresentou o Flávio e o Flávio me trouxe até aqui para eu conhecer mais o trabalho de vocês, a Márcia, minha aluna que já está ouvindo isso bastante também, todo mundo que já treinou comigo, o João pela parceria aí de estar me filmando. Obrigado, senhores, pela oportunidade de hoje. É isso. Se quiserem perguntas. Pessoal, gostariam de direcionar alguma pergunta para os professores? Por gentileza, fiquem à vontade. Lá, vou alcançar o microfone. Aham. Por que a maioria das pessoas, dos homens em geral, que praticam uma arte marcial não tem cabelo? Eu trouxe um aqui para desmentir. Ó. Não. A maioria realmente que é praticante mesmo, de atividade que gosta de tal, começa realmente raspa a cabeça mesmo. Começa com o cabelo, acaba raspando o cabelo. Tem uma questão da praticidade, né? A gente acorda, tá pronto. Isso é a outra, né? Vamos falar, não sou calvo, né? Eu brinco com as crianças, mas o que aconteceu com o teu cabelo? Não, eu estou fazendo uma promessa, eu estou deixando cair. Mas tem o lance às vezes, agarrar, né? A gente vai pegar a gola do kimono, ele deve sofrer com isso, eu não sofro mais. Desapeguei. Pega o cabelo junto. Ou a rotina, né, de ficar penteando e tudo mais, tem gente que prefere. Pode ser, tem estudos que indicam que quem tem, mas é genética, né, mais um fato genético, mas quem tem muita produção de testosterona, que o exercício ele faz você produzir mais, né, para recuperar mais, você, se tem a genética, você acelera o teu processo de queda de cabelo. E aí uns tiram o cabelo, no meu caso, o pouco que sobra, né? Para não precisar ficar penteando e tudo mais. Mas eu acredito que seja isso. E tem um estereótipo, né, que foi criado nos anos 90, que era isso. O lutador de jiu-jitsu, os professores, infelizmente, falavam, não, tem que raspar a cabeça. Faziam um aluno raspar a cabeça e tudo mais. Como é quando um aluno passa um aluno da polícia passa no batalhão de operação especial, raspava a cabeça. É uma maneira que eu agora não sei agora qual, mas os monges faziam de desapego também, né? Você desapegar da tua imagem, né? Porque o cabelo muda muito a pessoa, né? E deixa você, esteticamente, depende do que você faz, você fica mais agradável. Então você se liberta desse apego também. Pode ser isso também. Mais uma outra é a questão do bater. Isso é uma prática o jiu-jitsu em geral, é um acordo que vocês têm dentro da filosofia da Gracie Barra. Da arte marcial, porque hoje em dia tem uma mistura de artes marciais, né? MMA, né? Que é MMA, né? Que ela é UFC, vamos dizer, é um evento mais famoso disso. Que a demonstração é bater 3 vezes, porque às vezes você fala, a pessoa não consegue te escutar, né? Às vezes você está sendo estrangulado e não dá para falar. Então, a desistência física, mostrar às vezes até com o pé que está batendo, funciona e o árbitro separa. Então, o professor vê de longe que pode machucar, às vezes o aluno não tem a noção, não está vendo, não está escutando. Então, o bater é mais por ser uma questão... tem até estudos que falam que você sentir, você solta mais rápido. Então, quando a pessoa bate em você, é mais rápido sentir do que ouvir, né? E você solta na hora. Então, é uma coisa usada no judô, no jiu-jitsu e outras artes marciais que tenham finalização, né? Que tem outras artes marciais no boxe não é uma arte marcial, mas é um esporte, mas, por exemplo, no karatê, não tem essa história de finalizar, né? Fazer o outro desistir. O movimento do soco, não tem como você parar o soco. Você toma o soco e fala, não aguento mais. Mas o mater, né, o desistir, é bater 3 vezes. Né?
É o pedir água, né, na lutinha quando é criança. É isso aí. Mais alguém? Por favor. Uma curiosidade também, só uma curiosidade mesmo. A Academia de Artes Marciais Gracie tem a ver com a escola Gracie lá do Portão, só uma curiosidade, não nada a ver. Tem uma escola de Jiu-Jitsu Gracie Barra lá no Boqueirão. Talvez seja. É uma família de... É que a família Gracie, ela é bem grande, bem grande. Teve um sujeito lá que teve 21 filhos. Então, a história vai longe. Eu pulei essa parte porque ia demorar. Mas imagina, daí teve vários filhos, esses 21 tiveram vários filhos e teve, eu acho que na década de 90 já tinha 100 e poucos integrantes, né? Só a partir desses 2 patriarcas, né? Então, imagina, daí tem o primo, daí tem a Gracie Barra, tem a Gracie Barra da Tijuca, né? Daí tem a Gracie Muay Thai, outro bairro do Rio de Janeiro. Aí tem a Gracie Centro. Tem várias linhagens assim de bairro lá no Rio de Janeiro que foram. Daí tem o nome da pessoa, o fulano Gracie. Tem várias escolas de jiu-jitsu. Pode ser, pode ser. Obrigado. É isso. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Eu li um livro que falava do Yamashita, que era um Sandan do jiu-jitsu, né? Aquilo é real ou não? Yamashita, eu lembro de um judoca muito bom que era... Eu lembro dele como atleta, né? A história dele que ele tinha um golpe muito forte, que se não me engano era uma queda de perna, mas eu não fui a fundo a conhecer a história dele. Por favor, você podia me contar qual que era mais ou menos? Não, ele falava que ele tinha vindo do Japão, né? E aí ele acabou treinando com os Gracie. É um livro. Tá. Os Gracie aprenderam jiu-jitsu com Conde Koma. Ele é verídico, a história... Ele era Conde Koma era o apelido dele, né? Mas o nome dele era Mitsui Maeda. Maeda, ele mesmo. Isso. Ele era Não, é normal, eu confundo bastante. E ele era o cara que aprendeu com o Jigoro Kano, o criador do judô. Ele era discípulo do mestre Jigoro Kano. O Jigoro Kano criou o judô lá no Japão, só que ele já estava aqui difundindo o jiu-jitsu. Ele teve esse intervalo. Eu posso estar enganado também na minha história aqui, mas se não, é a história que eu já ouvi falar e já li um pouco. E aí no que ele voltou para o Japão, nessas indas e vindas que demoravam meses, né, de navio e tudo mais, ele foi e já tinham parado de usar o nome jiu-jitsu no Japão, porque o Jigoro Kano tinha desenvolvido o judô, que era mais apresentável, era menos agressivo, dava para mais popular, vamos dizer assim, e segundo ele também mais eficiente. E aí, no que o Maeda voltou para cá para mostrar o jiu-jitsu tradicional, mudar o nome para o judô, os Gracie já tinham desenvolvido e não, beleza, então segue com o teu judô que a gente vai ser o jiu-jitsu. Foram fazer uma placa e escreveram com I ainda, ao invés de escrever judô, escreveram com I. E ao escrever com I, foi a marca que diferenciou o jiu-jitsu do jiu-jitsu. E essa é uma história, uma lenda, né? Foi o que já ouvi, inclusive, de mestre contando. Mas eu nunca li ela em lugar com fonte verídica, né? Mas são os causos do jiu-jitsu, né? E é uma história. E a história do Maeda, ele foi o que ensinou o primeiro Gracie, o Carlos Gracie, o pai do nosso mestre, Carlos Gracie Jr., o jiu-jitsu tradicional, né? E a história dele é incrível, porque ele veio para Belém do Pará, ele era cônsul, né? Por isso Conde Koma. Ele era cônsul e ele ficava nessa história de trazer a cultura nipônica para cá e ter essas boas relações e a maneira dele mostrar o jiu-jitsu era ir em circos na época, mostrar a eficiência do jiu-jitsu chamando a galera, quem duvida de mim pode vir. E ele mostrava a eficiência do jiu-jitsu através da prática, né? Ou seja, desafiava a galera e porrada. E foi, durante muito tempo, fez muito sucesso, até que um dono de circo, pai do Carlos Gracie, pediu, ensina para o meu filho essa arte aí, porque ele é muito levado. Essa história se repete várias vezes, né?
Ensina, e daí ele pegou disciplina, pegou gosto e transformou o jiu-jitsu brasileiro no que é hoje. Carlos Gracie. É isso. Beleza, pessoal? É um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Tenham uma excelente volta para o trabalho de vocês, para as atividades. Eu encerro por aqui agradecendo demais a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Nossa. Agradecemos aos nossos palestrantes, professor Rodrigo Fajardo, acompanhado do professor Cláudio Coelho e também do Joab. Que de modo especial trouxeram na sua didática informações relevantes sobre o tema da disciplina, o valor que nos traz segurança. Informações essas que com certeza agregaram valiosos conhecimentos aos participantes aqui presentes, que levarão para a prática da sua vida profissional. Muito obrigado pela presença. Eu convido aqui o Jean e a Thaís para entregar uma lembrança aos professores. Opa, coisa boa. E também o momento da foto, tem um certificado. Vamos lá. Bora lá. Mais um careca também. Eia! Um careca. É isso aí. A única coisa, Cláudio, que eu preciso pegar uma assinatura, depois o Flávio leva o teu, tá? Tá ótimo. Do Rodrigo, tá? Show. Tranquilo. Perfeito. Aplausos Muito obrigado. aos palestrantes. Obrigado. Vamos lá. Vamos segurar assim, ó. Aí. Se encostar. Aí. Vamos ver mais pro centro. Quem que tira lá em cima? Acho que do Joab mesmo, tira pra Joário, tira e manda pra nós. Vem aí. Chega aí, Flávio. Aí. Boa. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Valeu, Jean. Obrigado. Desculpa. Obrigado mais uma vez. Obrigada Tudo de a bom. vocês. Obrigado, Cláudio. falado, o Cláudio não falou, mas é o homem que caiu, cara.